Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, que bênção estarmos juntos aqui para mais um dia, vivermos para a glória de Deus, amém? Deixa eu ver se a transmissão aqui para vocês está boa. Que bênção, que oportunidade maravilhosa, esta oportunidade de estarmos juntos, não é verdade? De orarmos juntos, de ouvirmos a Deus. Aleluia. Só um minutinho, só para eu checar aqui nossa internet, nossa transmissão, para ver se vocês ouvem bem e veem bem. Maravilha, glória a Jesus. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Sempre eternamente louvado é o teu santo nome. Majestoso, glorioso, poderoso, incomparável é o Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te reverenciamos, nós declaramos toda glória ao teu nome. Só mais um minutinho, tá, irmãos? Aleluia, glória ao nome de Jesus. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Aleluia, tudo certinho, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Que maravilha. Que Deus abençoe você, sua casa, tudo que lhe diz respeito. Hoje, dia 20 de julho de 2025, vigilância contra o engano. Seguindo a sequência feita pela nossa apóstola Raquel, nós queremos continuar lendo e refletindo um pouco na carta de Paulo aos Gálatas, agora a partir do verso 6 do capítulo 5, versos 6 a 12. E esta é a leitura da palavra. Se você pode, você nos acompanha. Perdão, irmãos, hoje não é dia 20, hoje é dia 19. Perdão, hoje é dia 19 de julho, tá bom? Eu já estou adiantado, né, para o domingo. Hoje é sábado, hoje é dia do Senhor. Aleluia! Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Bem, amados, ontem nós refletimos sobre a vigilância na liberdade que alcançamos em Cristo Jesus. Se você não participou da oração de ontem, da meditação de ontem, volta para a live número 18, dia 18. Ainda nesse tema, na porta da vigilância, do tema do ano, entrando pelas portas abertas por Yahvé. E estávamos firmados nos primeiros versos, quando Paulo diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Não é? Paulo faz uma defesa da liberdade cristã, da nova aliança, para que os crentes da Galácia não voltassem
a se colocar debaixo do jugo da lei e do pecado. E Paulo diz: se vocês se deixarem circuncidar, de nada Cristo lhes aproveitará. E Paulo precisava ser muito contundente, porque aquele povo havia recebido o evangelho de Cristo através de Paulo, porém agora era um povo que estava sendo seduzido por judaizantes, mestres judaizantes, que queriam obrigar as pessoas a cumprirem a lei de Moisés, com fins de alcançar a salvação, tá? E este povo era gentil, este povo da Galácia era gentil, e os judaizantes estavam tentando convencê-los de que eles precisavam adotar rituais, cerimônias, práticas da lei de Moisés para que pudessem ser salvos, para que pudessem ser justificados diante de Deus. E isso contraria frontalmente a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, porque Cristo é suficiente para a nossa salvação. Amém? Declare isso comigo. Cristo é suficiente para a minha salvação. Mas, queridos, há um detalhe muito importante aqui que a gente precisa ressaltar. O engano nunca vem com 100% de mentira. Nós aprendemos isso, inclusive, da apóstola Valnice. Ela fala muito bem disso, quando ela mostra que Satanás trabalha com um pacote de mentiras, que a arma principal do diabo é o engano, é a mentira. Mas para conseguir enganar, Satanás usa parte da verdade. Ele usa uma verdade distorcida. É muito claro, irmãos, como Satanás vem a Eva. Satanás não vem de forma gritante e dizendo que aquilo que Deus havia falado não se cumpriria. Satanás vem colocando uma dúvida naquilo que Deus falou. Uma dúvida em parte daquilo que Deus falou. É verdade que Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore? Olha que maligno, o Deus bondoso que deu todas as árvores do jardim. Todas, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o diabo queria mostrar um Deus que não era bom, né? E depois ele mostra que é um Deus que verdadeiramente não é bom porque ele não quer que o homem seja conhecedor do bem e do mal. Ou seja, ele pega uma palavra de Deus, uma orientação de Deus e distorce, e questiona, e diz, não é bem assim, não vai acontecer isso que Deus falou, não é? Não foi isso que Deus quis dizer. Com Jesus, é o mesmo mecanismo de tentação, irmãos, é a mesma coisa. O que acontece? Jesus tem saído da sua experiência de batismo nas águas com João. O Espírito do Senhor é visto em forma corpórea de pomba descendo sobre Jesus, e uma voz do céu que brada dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. No próximo capítulo, o próximo acontecimento é Jesus indo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o primeiro questionamento do diabo parte exatamente da última palavra que Deus lhe havia dado. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava num momento de fragilidade, de fome, depois de um jejum de 40 dias e 40 noites, sem comer. Se tu és filho de Deus, a dúvida chega. Quer dizer, a dúvida não chegou na mente de Jesus, mas ela foi incitada pelo diabo. E o diabo vai distorcendo ali a palavra. Ah, tudo bem, Jesus quer citar a palavra, então eu vou citar também. Lança-te daqui abaixo, põe Jesus em pensamento no pináculo do templo. Olha que oportunidade, Jesus. Lança-te daqui abaixo,
Não está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para te livrar, para te guardar? Vai ser um show, o Senhor vai pular daqui, vão aparecer anjos de Deus e as pessoas vão crer que o Senhor então é esse homem de Deus. Arreda Satanás, ao Senhor teu Deus não tentarás. Então veja, o engano vem sempre com uma cara de verdade, com parte da verdade, mas ali é introduzida uma distorção importante a ponto do diabo alcançar vantagem para nos prender, para nos tirar do caminho do Senhor e para trazer prejuízos para as nossas vidas. Portanto, nós precisamos vigiar contra o engano. Quem somos nós, irmãos, para bater no peito e dizer, não, comigo não, eu tenho discernimento, eu tenho maturidade. Queridos, nenhum de nós pode bater no peito. Nós precisamos desesperadamente ser humildes na presença de Deus, reconhecer que nós somos falhos, nós somos suscetíveis. As artimanhas do diabo não devemos ignorá-las. Porém, vigiar. Foi o que Jesus disse a Pedro. Ontem também toquei nesse ponto. E então Paulo está dizendo, olha, vocês querem ser justificados pela lei, então vocês vão ter que guardar toda a lei. E você diz, mas em fazer isso vocês estarão separados de Cristo. E Paulo finaliza dizendo, no verso 5, que nós lemos ontem, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. E essa palavra esperança seria melhor aplicada aqui como uma expectativa confiante da salvação eterna. É uma confiança, é uma certeza, a fé em Cristo nos dá essa certeza da salvação. Enquanto eu revisitava aqui esse texto de ontem, eu pensava, como é belo ver muitas vezes um cristão nascido de novo, cheio da presença de Deus, cheio da certeza da salvação. Quando você vê essa pessoa perto de partir, às vezes chama atenção, se for no hospital, de médicos, enfermeiros, familiares. Às vezes o sorriso, a satisfação, a certeza do que está do outro lado. Aquele consolo, aquele conforto, aquela esperança que diz, como Paulo disse, mas se eu morrer, é muito melhor. Eu vou para junto do Pai, eu tenho uma certeza, aleluia. E Paulo fala dessa esperança, dessa expectativa confiante na eterna salvação. Mas agora no verso 6 ele diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé. Porque há um segredo aqui nesse texto do verso 6. Em Cristo. Em Cristo. Se você tiver oportunidade, estude o estudo A Nova Identidade da apóstola Valnice. Porque você vê que em Cristo nós temos uma nova identidade. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Em Cristo somos justiça de Deus. Em Cristo somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Em Cristo nós recebemos o Espírito de adoção pelo qual podemos clamar, Abba, Pai. Em Cristo nós temos sua mente, em Cristo nós temos seu caráter, em Cristo nós temos o seu fruto na nossa vida. Em Cristo, aliançado com Cristo, plantado em Cristo. Quando eu vim a Cristo por meio da fé, convencido pelo Espírito, e fui movido a me arrepender dos meus pecados, o Espírito Santo
me batizou no corpo de Cristo. Esse é o batismo no corpo de Cristo. Passamos a fazer parte de Cristo. Somos corpo de Cristo. Aleluia! Aleluia! Então, em Cristo, aliançados com Cristo, achados em Cristo, batizados no corpo de Cristo, unidos a Cristo, como Paulo fala aos Coríntios, que aquele que se une ao Senhor tornou-se um só espírito com Ele. Aleluia! Em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Amados, isso é muito poderoso. A lei tem o seu lugar. Ela foi aio. Ela foi um facho de revelação. Ela foi sombra do que estava brilhando na eternidade. Ela nos apontou para Cristo. Ela nos apontou que era impossível qualquer homem, qualquer mulher na face da terra agradar perfeitamente ao Deus Todo-Poderoso, que é santo, 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 e que em algum aspecto o pecado sempre estaria ali à nossa porta, nos tornando injustos e indignos de um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, que é santo, santo, santo. Mas em Cristo, que tomou o nosso lugar, que morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Em Cristo. E aí nem a circuncisão nem a incircuncisão vão ter virtude alguma, prerrogativa alguma para a salvação. De pronto nós podemos entender. Os que já estavam circuncidados, que bom, circuncidados, mas salvos por meio da fé. Os que ainda não eram circuncidados, não precisavam se circuncidar, porque não ia fazer diferença nenhuma em relação à salvação. Os judaizantes estavam errados. Os judaizantes estavam destruindo a fé em Cristo dos Gálatas. Os judaizantes estavam espalhando uma heresia perigosíssima. Estavam desvirtuando a fé dos Gálatas. E Paulo ainda diz que esta fé atua pelo amor, falando das características do Evangelho de Jesus Cristo. Não pelas obras da lei, mas pela sua graça, pelo seu amor divino, revelado no sacrifício bendito de Jesus Cristo. E no verso 7, Paulo diz: vocês vinham correndo bem. Vocês estavam bem? Vocês entenderam o Evangelho? Vocês estavam correndo a carreira cristã? Oh, irmãos, e é tão bonito correr a carreira cristã. Paulo diz: vocês estavam correndo bem. E aqui Paulo resgata, né, essa metáfora que ele usa quando fala a Timóteo, que ele usa quando, quer dizer, não sabemos se é ele, né? Quando aos Hebreus, o autor aos Hebreus no capítulo 12 fala sobre a carreira cristã, né? Quando Paulo também fala aos Coríntios: corro, não sem meta, para que eu não seja reprovado. Corramos de tal forma que alcancemos o prêmio. Era uma sociedade que conhecia muito bem os esportes, né? A sociedade helênica conhecia muito bem os esportes. E essa corrida era algo muito presente para eles. E Paulo está dizendo: mas vocês estavam correndo bem, vocês iam ganhar. Mas quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Queridos, nós precisamos vigiar, porque no meio da nossa corrida cristã, no meio da nossa carreira, coisas quererão se interpor em nossa mente, em nossa alma. Às vezes uma decepção, às vezes um ensino errado da palavra que vem para macular a nossa experiência pura com Deus. É exatamente muitas vezes o que o diabo fez com Eva. Olha, mas será que é isso mesmo? Nós precisamos ser
pessoas dedicadas ao estudo da palavra, à leitura simples da palavra de Deus. A leitura simples da palavra de Deus. Nas nossas igrejas nós temos os cursos de discipulado pastoral para que sejamos aprofundados na palavra de Deus. Nós temos os nossos materiais de discipulado que são densos, que são confiabilíssimos, que são maravilhosos, construindo versus destruindo relacionamentos. E antes disso, até mesmo o bem-vindo à família de Deus. Nós temos toda a escola de oração. Lógico que num determinado tempo usamos também outros materiais de outros ministros, mas essa é a nossa base. Essa é a nossa base, é aí que nós lançamos as bases de tudo aquilo que a gente tem aprendido e vivido para viver com intensidade a santidade proposta, a firmeza proposta no Evangelho a nós. Vocês corriam bem, quem foi que impediu de vocês continuarem a obedecer à verdade? E Paulo assevera: esta persuasão não vem daquele que os chamou, não foi Deus quem provocou essa pedra no caminho, esse interrompimento, essa interrupção, melhor dizendo. Não foi Deus. Não foi Deus quem colocou no meio do caminho da salvação as exigências da lei. Não foi Deus. Pelo contrário, Cristo cumpriu toda a lei cabalmente e rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Gálatas 3,13. Aleluia! Mas eu queria ainda fazer dentro disso uma leitura com os irmãos. Muito importante. Muito importante. Porque aí Paulo vai dizer no verso 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós vimos Jesus falar sobre isso. Nós vimos Paulo falar sobre isso aos Coríntios. E a gente precisa ter um veredito final da palavra de Deus sobre isso. E não há veredito mais poderoso do que Atos no capítulo 15. Atos no capítulo 15. É por isso, irmãos, que nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus que é a verdade. A palavra de Deus deve ser nossa única regra de fé e prática. Olha, Paulo chegou a dizer aos Gálatas, né, ainda que um anjo, ainda que Satanás se transforme num anjo de luz, ainda que um anjo venha, apareça a vocês e pregue outro evangelho. Seja anátema, seja maldito. Vamos ficar com o evangelho de Jesus Cristo. E uma coisa que eu queria ter dito ontem que eu não falei é que nós ouvimos o evangelho para a salvação e alcançamos a salvação. Porém, o evangelho é um ensino que precisa nutrir a nossa vida diariamente. Quem dera todo santo dia. E quando eu digo santo, é santo mesmo, porque todo dia é consagrado ao Senhor, né? Tudo em nós é consagrado ao Senhor. Nós somos do Senhor. Todo santo dia pudéssemos parar ali sobre algumas das palavras de Jesus no Evangelho, sabe? Lendo e relendo e meditando e pensando e pesquisando e olhando o contexto, olhando o que Jesus falou, vendo o que vem depois, vendo o que vem antes e olha e lê o que Jesus falou, o que Jesus falou, o que Jesus falou, o que Jesus fez, como Jesus curou, como Jesus agiu, como Jesus perdoou, porque Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho. E como filhos de Deus, tendo recebido o Espírito de Jesus Cristo, nós devemos frutificar na vida de Jesus Cristo. Então o Evangelho, na verdade, também é um padrão de vida para nós, que nós precisamos conhecer, renovar a nossa mente para que o Evangelho seja realmente
o que nutre a nossa vida, a seiva da vida de Cristo, seja o que move a nossa vida, move o que falamos, move o que fazemos, move o que pensamos, move o que sentimos, move o nosso comportamento, move os nossos hábitos, move o nosso discernimento, move a nossa visão de mundo. Aleluia! E em Atos, no capítulo 15, corroborando com toda essa defesa de Paulo aos Gálatas sobre a suficiência de Cristo para a salvação, eu quero ler com você, para que não fique nenhuma dúvida naquilo que foi falado. E melhor do que tudo que falamos é lermos o que a palavra de Deus está falando. Alguns indivíduos que foram da Judeia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Olha que terrível! Alguns dos irmãos que foram da Judeia para Antioquia chegam lá dizendo: olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Verso 2. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, com esses judaizantes, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros são pastores, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessavam as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Vejam que eram fariseus que haviam se convertido, que haviam vindo à fé em Cristo, mas que estavam enganados. É a fé, mas não é só a fé. É Cristo, mas não é só Cristo. Tem que colocar aqui a lei, temos que colocar aqui Moisés, porque nós somos zelosos, né? Então os apóstolos e presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca os gentios, não os judeus, os gentios, ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. Pedro está falando do acontecimento lá na casa de Cornélio, né? Antes que terminasse de pregar o evangelho como Pedro queria pregar, né? Já houve ali o novo nascimento e o enchimento do Espírito Santo em todas aquelas pessoas presentes, né? Era inegável de que a salvação também havia sido dada aos gentios. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. É Pedro dizendo: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer.
Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de construir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Veja, Tiago vem trazendo aqui a palavra profética para analisar e fundamentar o entendimento daquilo que eles estavam discutindo. Ou seja, eles não estavam construindo um pensamento próprio, eu acho isso, eu acho aquilo, porque o engano entraria. Mas eles estavam buscando o conselho, a instrução e a determinação da palavra de Deus, para que pudessem chegar à conclusão do que Deus havia orientado sobre essa questão. Verso 16, depois disso voltarei a reedificar o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome, diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Essa profecia está em Amós 9, 11 e 12. E aí Tiago continua: por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocada e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta, preste bem atenção. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio sem nenhuma autorização perturbam vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, queridos, aqui eu quero abrir um parênteses. Isso não ia dividir a igreja. Condenar a heresia, o engano, não divide a igreja. É necessário ter líderes maduros, posicionados, corajosos para dizer isto é evangelho e isto não é evangelho. Nós precisamos disso. É pelo bem da igreja. É pelo bem da igreja. Não atacando pessoas, mas colocando em pauta o que diz a palavra de Deus. Voltando ao verso 27. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, né? Glória a Deus pelos profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram, tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando, pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Tudo esclarecido. Tudo esclarecido. Então Paulo está dizendo aos Gálatas: essa persuasão não veio de Deus, um pouco de fermento leveda toda massa. E ele diz, mas eu confio em vocês, que vocês não vão mudar de pensamento. E ele diz, aqueles que estão perturbando vocês com essas ideias judaizantes,
eles serão condenados, eles sofrerão condenação. E Paulo parece dizer o quê? Eles estão dizendo que eu também prego a circuncisão? E ele diz, mas se eu prego a circuncisão, por que ainda sou perseguido? Não é? No passado Paulo pregou, mas isso está tão claro, não é? No decorrer do tempo e do relato bíblico. E aí Paulo disse, nesse caso estaria desfeito o escândalo da cruz, porque era um escândalo para o judeu, o Messias morrer na cruz. Não é? O evangelho era escândalo, mas Paulo finaliza dizendo, quem dera até essas pessoas que estão tão ávidas para que vocês se circuncidem, que elas sejam castradas, que elas se castrem, se mutilem. Paulo chega a esse ponto de indignação. Queridos, vamos vigiar. Jesus é suficiente, seu evangelho é suficiente, toda a palavra é inspirada por Deus para o nosso ensino, mas a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. É por meio da graça de Deus. É dom de Deus. Não para que ninguém se glorie. É presente de Deus, é dom gratuito de Deus. A vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Vamos vigiar, vamos ficar no Evangelho, vamos fincar o pé e dizer, eu não saio daqui, eu estou construindo a minha casa sobre a rocha. Seja um bom leitor da palavra de Deus, um bom estudante da palavra de Deus. Não se contente com o que tem. Também não saia lendo qualquer coisa, não. Tem muita coisa doida, tem muita loucura. Leia a palavra. Ore. Pesquise em fontes seguras. Fale com seu líder, com seu pastor. E vamos crescer no conhecimento de Cristo e na sua graça. Jesus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua intercessão, da tua intervenção em nossas mentes, em nossos corações. Nós precisamos do poder do teu Espírito que nos ajuda a ficarmos vigilantes, a não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas a estarmos conscientes da tua voz, conscientes da tua palavra, conscientes da vida crucificada juntamente contigo. Jesus, nós lançamos nossas raízes, nossas bases no teu Evangelho. Nós não arredamos o pé. Nós não queremos, Senhor, ser enganados, ser engodados. Oh Deus, durante o tempo da nossa caminhada, da nossa carreira cristã, tantas são as tentações, tantos são os enganos que chegam à nossa mente, ao nosso coração, quantos são os encantos, as seduções, os convites de Satanás para abandonarmos uma vida santa, uma vida comprometida, uma vida transparente. Oh Deus, somos assaltados muitas vezes em tantas circunstâncias para nos esquecermos de onde nós viemos, do que o Senhor nos perdoou, do que o Senhor nos livrou no passado. E o diabo quer que sejamos porcos que voltam para a lama, que voltam para o seu vômito, esquecendo a graça, cuspindo a salvação. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nós não queremos fazer como Pedro, de achar que está tudo garantido e que nós somos bons demais. Pelo contrário, Senhor, aquele que estiver de pé, cuidado para que não caia, Senhor. Nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor. E é neste lugar, Senhor, humilhados debaixo da tua potente mão, tomando o teu jugo que é suave, o teu fardo que é leve, aprendendo do Senhor, que é manso e humilde de coração. É esse o nosso lugar de força. É esse o nosso lugar de dependência.
É esse o lugar, Senhor, onde as raízes da nossa vida cristã são nutridas pela Tua presença, pela Tua palavra, pela revelação, pelo entendimento da Tua palavra. É aqui, Senhor, neste lugar, que a Tua palavra se torna viva e eficaz para nós. E ela separa a alma do espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções do nosso coração. É neste lugar, Senhor, que a Tua palavra é espada que quebra toda a dureza do nosso coração. E nós entendemos que somos achados em Cristo. E que a vida que agora vivemos na fé do Filho de Deus. Uma nova vida, uma nova criação. Nós queremos vigiar, Senhor, para não cairmos em tentação, para não entrarmos em nenhum engano na nossa vida cristã. Conserva-nos, Senhor, íntegros na Tua presença. Conserva-nos puros, Senhor, em nosso entendimento, em nossas intenções. Conserva a Tua igreja, conserva a mim, conserva a minha família. Conserva a igreja local que por Tua graça e misericórdia eu pastoreio. Os pastores que caminham conosco, Senhor, nessa cobertura apostólica. Os pastores da ICEGEC, Senhor, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres. Oh, meu Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Tem misericórdia da Tua filha, a apóstola Valnice, Senhor. Oh, meu Deus, tão íntegra, tão sábia na Tua presença, mas que o Senhor a conduza em tudo, Senhor, não permitindo que os seus pés resvalem em nenhuma pedra no seu caminho. Que o seu coração e os seus olhos estejam postos fixamente no Senhor. Oh Deus, que ela seja completamente possuída e tomada por uma visão tão perfeita de Cristo, que ela reproduza Cristo em todo o seu ser, que eu sei que esse é o desejo dela também, Senhor. Ah, meu Deus, e a cada um dos discípulos amados, dos líderes, dos ministros em cada área da Tua igreja e na igreja da nação brasileira, haja essa marca da verdade, porque o Espírito do Senhor é o Espírito da verdade. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, nos livrando de todo engano. Lançamos nossas bases, Senhor, de crescimento sobre a Tua palavra e rogamos pelo entendimento revelado, iluminado da Tua palavra em nossos corações, para que possamos agir conforme a Tua palavra, pensar conforme a Tua palavra, sentir conforme a Tua palavra, sermos apoderados pelas virtudes da Tua palavra, pelas verdades da Tua palavra. Que de nós flua a Tua vida, que de nós flua o Teu conselho, que de nós fluam os Teus princípios, que sejamos completamente carregados da Tua santa presença, do Teu maná, da Tua palavra, da Tua verdade. Jesus, nós rogamos por força, poder e direção do Teu Espírito, para que perseveremos em Ti. Nós nos fortalecemos no Senhor e na força do Teu poder, tomando a armadura de Deus, toda a armadura, para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecermos firmes, inabaláveis. Sim, Senhor, nós nos vestimos com a couraça da Tua justiça, porque a salvação em Cristo nos fez justos diante do Pai. E nós tomamos a couraça da justiça. Nós ajustamos o cinto da verdade. Esse cinto que segura a couraça, a verdade da palavra que baseia o fato de que somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus.
nós embraçamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo da fé que cresce à medida em que lançamos bases de nossas vidas sobre a palavra de Deus. Ajustamos o capacete da salvação. Sim, porque a nossa mente não será conduzida por nenhum espírito de engano, nem uma sedução deste mundo, nem uma ideologia vã, nem pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Mas a minha mente é depósito da palavra, é depósito das verdades divinas. Eu ajusto o capacete da salvação. Eu tomo a espada e uso a espada do Espírito, que é a tua palavra em nossos lábios. E nós ajustamos os calçados dos nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. E assim nós nos firmamos no Evangelho e nos distanciamos de todo engano de Satanás. Que a cobertura da tua verdade, que essa unção da verdade esteja sobre nós, sobre nossa casa e família, sobre os nossos irmãos, sobre cada congregação, sobre cada presbitério local, sobre cada corpo ministerial, sobre cada corpo de líderes, no corpo de Cristo. Andemos na verdade, em nome de Jesus. Amém. Que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom, a paz, a prosperidade, a plenitude em todas as áreas da sua vida. E que a maravilhosa graça que há em Cristo Jesus, o amor de Deus, indizível amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus montem guarda sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Um abraço, Deus te abençoe mais e mais e mais. Vamos vigiar.